Oi pessoal, tudo bem? Espero que tudo bem com vocês, que vocês estejam se cuidando aí, tá? Estudando também, fazendo as atividades. Bom, eu percebi o seguinte, pessoal, que tem o pessoal fazendo ainda a saúde da criança, entrando devagarzinho ali, fazendo devagar, e a gente já liberou também a matéria de administração, né? Então o pessoal também está um pouquinho mais adiantado fazendo a matéria de administração. Então, surgiu aqui uma dúvida, né, uma curiosidade dentro desse assunto da administração. E aí eu preparei então esse pequeno material para vocês que vai focar a parte de organização e funcionamento, né, do serviço de saúde no que é referente à parte administrativa da enfermagem, né, como que a gente se organiza administrativamente aqui, seja no setor no trabalho de enfermagem, na hierarquia de enfermagem em relação aos órgãos de enfermagem e também a estrutura intra-hospitalar, né, do atendimento ao público aí. Deixa eu só colocar aqui esse cantinho. E aí o que acontece, gente? Esse tema é um tema que eu já falei com o pessoal em ética, né, em código de ética. Já explanei um pouquinho sobre essa organização. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais aí, um pouquinho mais em detalhes, de repente, se ficou alguma coisa esquecida também, tá bom? Então, nosso tema, estrutura organizacional e funcionamento do serviço de saúde, né? Aí, pessoal, o que acontece? Vamos colocar no próximo slide aqui para a gente poder ver esse lance de organização, né? Então, quando a gente fala de organização, pessoal, a gente vai, o que a gente vai ter que ter? Obviamente, uma empresa, né, uma instituição, né, no caso, eu coloquei uma instituição aqui em cima, e duas coisas importantes eu tenho que ter dentro dessa instituição. Pessoas que trabalhem de forma cooperativa, né, que tem uma cooperação, obviamente, administrativa, para que você tenha um desenvolvimento ali, uma atividade, um alvo, um objetivo que você vem desenvolver dentro dessa empresa. Então, sempre que eu falei em organização, são um grupo de pessoas, ó, é uma organização, é um grupo de pessoas, segundo o desenho, com um esforço cooperativo, né, executando um esforço cooperativo, todo mundo pensando de uma mesma forma, é um sistema, né, é um organismo, né, gente, uma organização, um organismo, né, vamos dizer assim, que trabalha em prol de um alvo, né? Em prol de um objetivo. Se nós transferirmos esse ideal para a enfermagem, para a saúde, vamos dizer, né? Seria um hospital com uma equipe multiprofissional que trabalha em busca da saúde do paciente, da saúde do cliente, né? Se preocupando justamente com o paciente, com nossos clientes aí, tá bom? Então seria mais ou menos esse conceito de organização. Tranquilo, isso aqui não tem nada demais. Vocês conseguem definir, pegar as definições básicas, inclusive ali na nossa apostila, tá? Vou dar um exemplo aqui, obviamente, de organização, e é só para a gente saber como que se organiza, para a gente entender, justamente nós estamos no curso de técnico em enfermagem, para a gente entender em que mundo nós estamos entrando e a quem nós recorremos quando a gente fala de condutas éticas, processos administrativos, trabalho em enfermagem em si. Para que a gente recorre quando a gente fala de órgãos que regulam a enfermagem, né? Então a organização de enfermagem no Brasil ela vai ficar assim: o maior órgão, o órgão o mais alto grau, na verdade, de administração de enfermagem no país é o COFEM, né? E pode ver que eu coloquei um item importante lá que é a organização formal. Então, isso que eu estou mostrando para vocês, gente, é a organização formal. Que seria o quê? É uma organização que vem do mais alto grau ao mais simples grau ali, ao mais dessa sequência, né? Ao mais simples grau dentro dessa organização. Então você tem o COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, que vai fazer o que, gente? Vou mudar aqui o vídeo, né? Pra ficar mais fácil. Vou colocar aqui em cima, tá?
que vai fazer o que, gente? Ele vai organizar, na verdade, é o maior órgão hierárquico, né, na verdade, da classe da enfermagem, tá? E ele vai determinar, fazer as determinações de leis, decretos, tudo atualização, parte de trabalho de enfermagem, que for referente a salário, a carga horária, enfim, tudo que for referente à enfermagem, procedimentos e tudo mais, é o COFEM que determina, tá? Por exemplo, os nossos diplomas, as nossas carteirinhas, né, os nossos coréns, que são as carteirinhas que a gente utiliza para poder trabalhar, são todas carimbadas pelo COFEM, passa pelo COFEM. É preciso passar pelo COFEM, carimbar certinho, né, para você poder ter isso aí tudo regulamentado, vamos dizer assim. Abaixo do COFEM vem quem, gente? Abaixo do COFEM você vai ter aqui os coréns. Por exemplo, então eu coloquei alguns exemplos, né? Então, coréns são estaduais. Então, eu coloquei um exemplo, por exemplo, Corém São Paulo, Corém, o Corém São Paulo, o Corém Rio de Janeiro, né? Coloquei aqui para vocês também Corém Paraná e Corém Minas Gerais. Coloquei aqui para vocês 4 coréns, né, regionais, ou seja, para cada estado, na verdade, nós temos ali o corém daquele estado. Então eu coloquei esses 4 exemplos só para a gente poder entender. Mas em todo o nosso território nacional, nós temos um corém regional. Então, Corém Acre, Corém Amazonas, Corém Pará, aí Corém Bahia, Corém Tocantins, Corém Rio Grande do Sul, Corém Santa Catarina, e assim vai, tá, gente? Nós temos esses coréns. E o corém, o que ele vai fazer, gente? O corém, na verdade, ele vai organizar, é um órgão que vai regular o quê? É responsável pelo estado em si. Então eu tenho um corém principal naquele estado que vai regulamentar toda aquelas cidades que estão por ali, tá? Nossa, mas Thiago, vamos pensar, um corém só para regulamentar todo o estado, um COFEM para, vamos pensar maior, né? Um COFEM para regular todo o Brasil? Não. Além do COFEM, você tem as subdivisões, o COREM, né? No caso ali, Conselho Regional de Enfermagem, em cada estado. Nossa, mas mesmo assim, Thiago, um COREM para organizar todo o estado? Não. Você tem também o quê? As subdivisões do COREM. Por exemplo, se nós colocarmos aqui Corém São Paulo, que é o Corém que nós atuamos, obviamente, né, pessoal? Então, fica mais fácil da gente dar esse exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui em cima, ó. Então, o Corém São Paulo, veja lá, a flechinha indicando lá, gente. Tem as sub-regiões, na verdade, né? Os sub-regionais. O que são sub-regionais? São pequenas unidades que estão nos municípios. E esses municípios, eles ajudam a organizar, administrar os coréns que estão, as cidades que possuem enfermagem adjacentes. Por exemplo, aqui na nossa sub-região nós temos Sorocaba, Itapetininga e Campinas. Só para vocês entenderem como que era antigamente. Faz 2 anos acho que a gente tem o corém em Sorocaba, tá? É bem recente. É assim, há 10 anos atrás, 11 anos atrás que eu me formei, o meu corém, ele estava ligado a quem? Ao Corém São Paulo, obviamente, mas não a capital. O Corém, ele liga você nas subregionais para você poder resolver os seus problemas documentais, relacionados a documentos, relacionado à parte de direitos nessas unidades. Então, o meu Corém estava ligado a Campinas. Então, toda vez que eu precisava resolver alguma coisa no Corém, eu tinha que ir no Corém de Campinas. Ah, mas se eu for em São Paulo, não sou atendido? Sim, vai ser atendido também. Mas o seu Corém, a sua subunidade ali, na verdade, né, era Campinas. Depois surgiu um Corém aqui em Itapetininga. Então nós passamos a utilizar o quê? Fomos alocados para o Corém Itapetininga. E por último agora tem o Corém Sorocaba. Então a gente já resolve as coisas aqui no Corém Sorocaba, fica muito mais fácil. Ah, mas e as cidades que não tem o Corém? Justamente, elas vão utilizar esses Coréns também, obviamente. Salto de Pirapora, Votorantim, vão por aqui, Araçaiaba da Serra, Capela do Alto, né? Eles podem utilizar tanto aqui o Corém Sorocaba quanto Itapetininga, né?
fica mais próximo de repente, né? Então você vai acabar pegando essas cidades vizinhas. Então essa é uma forma de organização, né, importante. Uma outra coisa que está ligada, obviamente, aqui, o Corém, só dá uma olhadinha aqui no texto, né, seguindo a flechinha ali, essas unidades cuidam da enfermagem do município e das cidades regionais, ou das cidades adjacentes, na verdade, né? Então ela tem essa preocupação aí. Então isso aqui, gente, já é uma forma de organização. Essa é uma forma de organização da enfermagem a nível Brasil. Todo mundo segue esse padrão. Subunidades, Corém regional, COFEM, né? COFEM é o mais alto grau de controle da enfermagem, né? Quando a gente fala aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhada agora nesse próximo slide, para a gente poder ver o serviço de enfermagem, mas institucional, tá? Não mais agora a nível Brasil, a nível organização, órgãos que controlam, mas sim, na verdade, a nível institucional, né? Deixa eu só o rádio aqui. A nível institucional, gente, é super importante a gente entender também como que funciona essa divisão hierárquica, né? Essa hierarquia em si, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, é onde que a gente se enquadra, né? Qual o nível que a gente se enquadra dessa hierarquia, tá? E é legal você entender o seguinte, que dentro da enfermagem nós sempre vamos ter o quê? Um gerente, uma chefe geral, né? Ou um chefe geral. Então, o mais alto grau de administração dentro da enfermagem, quando você estiver trabalhando, vai ser o gerente de enfermagem, tá? Então, o gerente de enfermagem, ele vai comandar a equipe de chefes de enfermagem, que são os enfermeiros, os bacharéis de enfermagem lá, né? Seria o seu chefe, vamos dizer assim, né? Ou o seu supervisor, vamos dizer assim, como você preferir colocar, e depois vai comandar ainda os auxiliares e técnicos, né? Claro que você normalmente não tem contato direto com a gerente, não que você não possa ter, não é isso. Mas normalmente o que você leva, os problemas ou as situações do dia a dia, você leva para o seu supervisor e o seu supervisor passa para a gerente. E a gerente passa para o diretor e o diretor passa para o presidente e o presidente passa... daí no caso o presidente é o presidente mesmo, não tem jeito, tá? Mas a gente vai falar sobre isso aí. Mas pensando só na enfermagem, tá, gente? Para quem, Thiago, eu vou responder sobre algum procedimento ou alguma coisa que está acontecendo com o paciente ou alguma coisa administrativa que está acontecendo aqui dentro? Para quem, como que a gente resolve isso aí? Resolve levando para o supervisor, do supervisor para a gerente, né? Caso seja um problema seu com o supervisor, você pode passar direto para a gerente, né? Que é uma outra forma de organização, teoricamente, ali que você vai executar. Mas vamos lá. Nós temos então a gerente de enfermagem como chefe geral da equipe de enfermagem. Abaixo da gerente de enfermagem, nós vamos ter quem, gente? Os enfermeiros. Então, são os enfermeiros o quê? Os enfermeiros responsáveis. São os enfermeiros responsáveis pelos setores e por toda uma equipe de enfermagem também. Que somos nós, ó. Aqui no caso, na sequência, somos nós, auxiliares e técnicos em enfermagem, tá? Quem estudou comigo o Código de Ética vai lembrar o seguinte, deve estar se perguntando, mas Thiago, peraí, eu lembro que no Código de Ética falava lá que o nível de hierarquia era enfermagem, técnico em enfermagem e auxiliar, né? Aí você colocou um gerente de enfermagem e tirou o nível técnico e depois o auxiliar. De fato eu coloquei o nível técnico e auxiliar junto, tá? E coloquei também um gerente de enfermagem lá. Por quê? Porque nós estamos falando agora do sistema administrativo. Porque, veja, a gerente de enfermagem, ela nada mais é que uma enfermeira também formada, um bacharel em enfermagem, com experiência em gestão, com experiência em gerenciamento de enfermagem, né? Mas é um bacharel em enfermagem. Qual é o mais alto grau do estudo dentro da enfermagem? O bacharel em enfermagem. De forma simples falando, né? Obviamente você pode ter um enfermeiro mestre, um enfermeiro doutor em enfermagem, mas é uma especialização, né, teoricamente, né? Então aqui, se nós pensarmos em enfermagem, seria justamente como o Código de Ética fala, né?
auxiliar, técnico e enfermeiro, que são os 3 coréns que você tem para você poder se organizar nesse sentido aí, né, de enfermagem. Mas a quesito administração hierárquica dentro do setor de trabalho institucional, eu quero dizer, você vai ter então o gerente geral, né, o gerente de enfermagem, comandando os supervisores, que são os enfermeiros, os nossos chefes, e comandando a gente, né, no nosso caso, que são os auxiliares e técnicos de enfermagem, né? O que vem na sequência, justamente os cuidados. O que você vai se preocupar? Com os cuidados prestados aos pacientes, que você vai trabalhar com eles ali, tá? Aqui vai surgir uma coisa importante, pessoal, que é um dos temas que vocês estavam tratando justamente em administração com a professora do EAD, que é a organização formal. E o que essa organização formal quer dizer? É justamente a ordem que as coisas são organizadas, né, obviamente, e de onde vem justamente as diretrizes ou as ordens mesmo em si, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente fala de organização formal, a gente sempre vem de cima para baixo, né? Do mais alto nível para o mais baixo nível. Esse mais baixo nível, que a gente quer deixar claro, é super importante, entre aspas, baixo nível, não é? Somos o mais auxiliares técnicos de enfermagem são, dentro dessa hierarquia, os mais, a base, na verdade, dessa hierarquia, né? A gente fala baixo nível, dá uma sensação de, poxa, não tem valor nenhum. Pelo contrário. Tudo isso aqui, gente, é uma equipe de enfermagem, uma equipe que faz uma cooperação para um bem maior, que é o paciente, que é o cuidado. E vocês, principalmente aqui, né, tem uma função extremamente importante de cuidar do paciente ali. Só que por conta de você ter o estudo que apenas um técnico, obviamente, você vai ficar nesse nível base. Você vai fazer uma especialização, vai fazer uma faculdade, você pode subir para o nível do chefe, enfermeiro responsável. Você fez uma especialização, tem anos de experiência, você pode ir para um cargo de gerência, né? Você tem uma experiência em gestão, em gerência, de repente você pode subir para um cargo a mais, assim, uma direção geral, né? Pode acontecer, tá bom, gente? Então é importante dizer assim, que quando a gente fala de organização formal, a gente está pegando, justamente falando dessa organização que vem de cima para baixo, do mais alto grau para o grau mais simples de instrução ou de função, né, nessa base. De função não vou dizer, porque a função de vocês é extremamente importante. Se nós formos pensar aqui em função, gente, o que acontece? Nós temos então o enfermeiro fazendo a gestão de toda essa equipe, burocracia pura. Os enfermeiros responsáveis fazendo a gestão da equipe de enfermagem, que existe a burocracia aqui no meio também, e vocês, auxiliares e técnicos de enfermagem, nós, né? Eu me incluo também como auxiliar de enfermagem, no caso, auxiliar de enfermagem do trabalho, né, gente? Executando os trabalhos em si, em relação ao paciente, os cuidados de enfermagem especificamente. Então, qual que é a sua importância? Aquilo que eu sempre falo no começo do curso. Qual que é a sua importância? Por que você está fazendo o curso? Por que você quer, né? Você é extremamente importante no sistema de enfermagem. Você executa todas as funções técnicas, você cuida do paciente, você está do lado do paciente totalmente ali. E qual que é o nosso alvo final e objetivo? É o paciente. Claro que em meio a esse tempo, em meio a tudo isso aí, eu tenho papeladas, burocracia, coisas para resolver que são importantes para os nossos profissionais, os chefes, ali, os líderes de equipe, resolverem. Mas o alvo final é o atendimento de qualidade ao nosso paciente. Tá bom, gente? Bom, isso aqui é uma organização formal, então, né, gente? Então, as ordens vêm, as resoluções dos problemas, teoricamente vêm de cima para baixo. As determinações vêm de cima para baixo. Mas eu tenho também, gente, essa organização, que é a organização informal. Que é o que, gente? Que quando você tem na sua equipe pessoas que se destacam
com habilidade de resolução de problemas, por exemplo, e podem determinar ou podem sugerir ideias para a resolução de problemas. Né? Que às vezes seu supervisor está perdido, não consegue resolver um determinado problema e você consegue sugerir para ele essas melhorias, essas situações de resolução de problemas. Então, nesse contexto, vai entrar justamente esse lance da organização informal. Então, é um profissional, né, que está levando informações importantes para poder ajudar nesse processo administrativo. Organização formal, de cima para baixo. Organização informal, de baixo para cima. Né? Ah, mas é uma ordem? Não, é uma sugestão, é uma ideia. Né? Muitas vezes ela pode ser transformada, ser executada, e podem dar o crédito para você, ou como muitas vezes acontece, de você dar ideias boas e depois o crédito, na verdade, não vir para você e ficar para a pessoa. Enfim, isso aí acontece muito e eu vou dizer para vocês, extremamente frustrante dentro do sistema de trabalho administrativo. Aí que é um pouco triste, quando a gente fala até um pouco antiético, vamos dizer assim, acontecer isso, mas acontece. Tá bom, gente? Então, basicamente, isso aí que eu tenho que falar dessa organização formal e informal, tá? Vamos para o nosso próximo slide aqui, não vamos esquentar a cabeça. Especialização vertical e horizontal. Nossa, que loucura. Dá uma lida no texto, fica meio confuso, meio difícil de entender. De fato mesmo, um pouco complicado. Eu li, também reli, depois fui ver um outro texto que eu tinha em casa, um outro livro de administração, para poder entender um pouco melhor o que ele estava querendo falar justamente ali. E é super simples, pessoal, não é difícil de entender. Deixa eu só colocar essas duas imagens aqui para a gente poder visualizar melhor. Vou colocar aqui a minha imagem para baixo. Olha que interessante, gente. Nós temos então dois quadros aqui. O quadro da sua esquerda, né, o primeiro quadro, é a organização vertical. E o quadro aqui da sua direita é a organização horizontal. Né? O que está acontecendo aqui, gente? A organização vertical, dá uma lida comigo lá. Organização vertical aumenta a quantidade de supervisão ou chefia. Já vai conversar. Organização horizontal aumenta o número de departamentos ou especialistas em área. Pô, Thiago, ainda complicado. Então vamos lá. Quando você sente a necessidade de aumentar ou fazer uma organização e uma especialização vertical no serviço de administração, quer dizer o que, pessoal? Que você aumenta a quantidade de supervisores nos setores. Mas você, por exemplo, gente, você não pode ter, por exemplo, ter 2 supervisores de enfermagem num setor só, determinando coisas diferentes, distintas. Não, peraí. Então nós temos que organizar essa casa aí. Nós temos que fazer uma graduação dessa supervisão. Então nós temos no exemplo ali, pessoal, do mais alto grau, vamos dizer assim também, né? Não tá faltando até um item que seria o presidente, mas vamos colocar ali, do mais alto grau até a base também da liderança. Então a gente sempre fala assim, pô, o cara é chato pra caramba, chegou e comeu meu fígado aqui, né? Brigou comigo. Mas na verdade alguém vai brigar com ele também. Que alguma coisa de errado aconteceu, alguém vai chamar a atenção dele também, tá? Esse modo de chamar atenção, obviamente, né, pessoal, chega até de perto aqui, ó, tem que tomar cuidado, saber falar, saber conversar. E você também como profissional, saber interagir, saber como levar as coisas também para sua chefia em si. Obviamente, isso é muito importante, tá? Então, quando a gente fala dessa organização vertical, vai ser o quê? Aumentou a quantidade de chefe. Mas como ficou então? Então vamos pensar nós aqui na base mesmo, auxiliares e técnicos de enfermagem. Então nós podemos ter aqui no nosso setor um líder de equipe, por exemplo. Um líder de equipe. Vamos pensar que o técnico mais velho aqui do setor ele pode ser o líder de equipe. Normalmente isso não acontece. Estou colocando um exemplo para vocês poderem entender, tá, gente? Mas na enfermagem não tem muito líder, né? Líder tem mais em empresas, firmas, né? Mas é um contexto de administração importante para a gente entender. O que a gente vai ter um supervisor direto já no caso, né? Mas vamos supor que a gente colocou lá um senhor lá mais velho de enfermagem como líder de equipe. Então nós temos uma primeira liderança, uma primeira chefia, uma primeira supervisão.
Acima desse líder de equipe, nós temos quem ali, gente? O supervisor de equipe, que seria o quê? O enfermeiro. Tá? O enfermeiro, o nosso chefe ali. Acima do supervisor, nós temos o quê? O gerente, como nós mostramos no slide passado, o gerente de enfermagem. Acima do gerente, o diretor de repente da unidade, o diretor do hospital. E acima do diretor você pode ter o que? O dono do prédio, o dono do hospital, o presidente da instituição, na verdade, né? Tá? Então você tem essa hierarquia. Quando a gente fala de especialização vertical, estamos falando de chefia, né? Onde você tem níveis de chefias, né? Que vão aumentando, obviamente, até um nível máximo, que seria a presidência institucional, no caso ali. Tá? Então eu falei especialização vertical, falei de chefia. Quando eu falo de especialização horizontal, né, eu estou falando de aumento, setores distintos com seus responsáveis também. Só que ninguém manda em ninguém, mas na verdade eles formam uma cooperativa, né? Novamente aqui a cooperativa, pessoal. Aquele item, né? Pessoas cooperando entre si para um bem maior que é o paciente. É justamente isso que está acontecendo, né? Então ele aumenta o nível de especialistas naquele local, né? Naquela área, e tem vários setores específicos. Então, por exemplo, eu coloquei para vocês aqui 16 itens, até faltam alguns itens, né? A gente pode até lembrar aqui junto. Mas, por exemplo, vamos lá, setor hospitalar, enfermeiro em UTI, número 1, enfermeiro em centro cirúrgico, número 2, né? Enfermeiro em pronto-socorro, tá na sequência. O enfermeiro-chefe do setor de nefrologia. Veja que são enfermeiros, líderes, supervisores de setores específicos e especialista também nessa área. Tá? Então tem o enfermeiro especialista em UTI, o enfermeiro especialista em centro cirúrgico, enfermeiro especialista em pronto-socorro, em nefrologia, em clínica médica, oncologia, setores bem específicos. Enfermagem do trabalho, que é a minha área. Nós temos os enfermeiros especialistas e responsáveis, né, nessa área específica. Né? Saúde pública, CCIH, que é o controle de infecção, Centro de Controle de Infecção Hospitalar, né? O enfermeiro de maternidade, olha que bonitinho, que vocês tiveram agora aula na saúde da criança, maternidade, belezinha. E até é bom a gente entender isso aí, que existem as especialidades, por quê, gente? Que cada um, como diz, cada um seu quadrado, né? Cada um na sua especialidade. Você se forma de forma generalista na faculdade? Sim. Com síntese de matérias. Assim como você forma um técnico em conselho de enfermagem, ele passa por todas essas matérias, né? Mas dá para saber a fundo todas essas matérias? Não, porque, gente, existem enfermeiros especialistas em cada área, cada um no seu quadrado, como a gente já falou, tá bom? Bom, beleza, enfermagem. Pode ter outros setores de enfermagem também, tá, gente? Obviamente pode ter outros setores aí que vai tá dividindo bem essa enfermagem aí. Mas além dessa enfermagem, nós temos também alguns setores que são setores, não são nem auxiliares. Fala como auxiliar, o pessoal vai falar assim, poxa, né, tá menosprezando. Não é isso. São setores que estão integrados ao cuidado de enfermagem, né? Eu tô colocando enfermagem, obviamente, como centro aqui das operações, tá, gente? Né? Então, tô colocando enfermagem como centro aqui de referência. Mas dentro desse cuidado, eu tenho o que, por exemplo, pessoal? Olha o item 12 lá. Fonoaudiologia, o chefe de fonoaudiologia, setor de fonoaudiologia, para fazer o trabalho com os pacientes, se for necessário. O chefe do setor de fisioterapia, aí vai ter vários fisioterapeutas que vão cuidar dos pacientes, parte respiratória, parte de movimentos, um monte de coisa, né? O chefe de terapia ocupacional, a medicina, que é impossível você não citar, obviamente, né? Nutrição, que eu não coloquei aqui, poderia ter colocado. Assistência social também não coloquei, poderia ter colocado, você pode anotar inclusive aí. É todos setores hospitalares. Dentro do hospital tem esse pessoal, né? E também o setor extremamente importante, pessoal, que é os serviços gerais. Aí entra limpeza, manutenção predial, né? Pintura, parte elétrica,
como que é, gente? Manutenção em máquinas, aparelhos hospitalares. Então, entra nos serviços gerais aí, né? E o setor também, que eu não coloquei também, ó, o setor administrativo, a parte administrativa, RH, departamento pessoal, recepção, né, gente? Arquivo. Então, se você pensar, pessoal, no setor organização do serviço de saúde, não é só enfermagem, cuidado do paciente, médico e profissionais multiprofissional. Não. Equipe multiprofissional, quando a gente fala, obviamente a gente vai pensar fonoaudiologia, assistente social, médico, enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia, enfim, os profissionais da área de saúde. Mas se você abranger um pouco mais, né, o setor administrativo, né, aliás, na questão administrativa, né, você vai ver que um hospital ele é formado por muitos setores específicos, tá? Então a organização da saúde, a organização de um setor hospitalar é justamente assim que trabalha, tá? Com esse lance da liderança, com esse lance das ordens que vem de cima para baixo, né? Muitas vezes essas ordens, sugestões, né, de melhorias podem surgir de baixo para cima, que é a forma não tão comum, obviamente, né? Quando você fala de especialização vertical, é justamente esse aumento de chefia. Quando se fala de especialização horizontal, setores específicos para cada área, com seus especialistas, fazendo com que toda aquela engrenagem, né, que é o símbolo, inclusive, da nossa tela, a primeiro slide de apresentação do tema, né, as engrenagens, elas possam encaixar direitinho e funcionar em prol de quem? Qual que é o alvo? Qual que é o objetivo? Saúde e melhoria dos pacientes aí. Beleza, pessoal? Eu acho que ficou bem claro. Se não ficou bem claro, a gente pode conversar depois. Manda perguntas. Vocês quase não estão mandando pergunta, confesso que estou respondendo um ou outro aluno só que manda pergunta. Eu, então, como sempre eu digo, quando não tem pergunta, quer dizer que está bem explicado, então, né? Se está bem explicado, beleza, tá, pessoal? Se tiver ideia para algum vídeo, vai mandando também pra gente, que a gente vai tentando organizar justamente aqui, tá bom, gente? Tô pedindo auxílio de vocês pra gente poder ver o que a gente faz de melhoria, sempre focando aí no nosso curso. Tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!